Tudo bem, pessoal? Hoje nós vamos abordar mais um novo assunto da disciplina de eletricidade. O tópico de hoje é queda de tensão nos circuitos elétricos. Esse é um tema que é bastante utilizado, tem muita aplicação prática em dimensionamento de condutores elétricos para instalações. Então, num circuito elétrico real, sempre existirão perdas de energia em todos os elementos que fazem parte dele. Então, essa perda de energia vai ocorrer na fonte, através da resistência interna do gerador, conexões, aí entram em conexões bornes, contatos e emendas, chaves, interruptores, dispositivos de proteção, aí entram os fusíveis e disjuntores, além da própria carga. Isso ocorre pelo fato de todos os elementos apresentarem resistência elétrica, mesmo que de valores muito pequenos. A via de regra, esses valores dessas outras resistências, tirando a carga, são resistências muito pequenas. Mas em algumas situações elas começam a se tornar valores consideráveis, né, para uma queda de tensão. E nós vamos verificar depois quando isso ocorre. Devido à resistência de cada elemento, aparecerão tensões sobre eles. Para vocês lembrarem, né, toda a resistência no circuito série, que é o caso aqui, vai apresentar uma queda de tensão. E essa queda de tensão é proporcional, diretamente proporcional ao valor da resistência. E aos valores de queda de tensão de cada um dos elementos, exceto da carga e da fonte, dá-se o nome de queda de tensão. Então, a queda de tensão, neste caso que nós estamos tratando, ela está relacionada com perdas de tensão ao longo do circuito que não são desejadas. Tá? A da fonte vai ocorrer por causa da resistência interna da fonte. Isso é algo inevitável. E na carga, é óbvio que vai ter uma queda de tensão, até a maior queda de tensão do circuito é na carga, mas ela é necessária para que o elemento funcione. As demais quedas de tensão que ocorrem ao longo do trajeto são indesejáveis e tem que ser a menor possível. O símbolo de queda de tensão é utilizado esse termo ΔU. Né? ΔU é variação de tensão ou queda de tensão. Então aqui, pessoal, nós temos um circuito elétrico básico em que estamos mostrando vários elementos possíveis num circuito elétrico. Né? Então temos aqui a fonte de tensão, né? Onde temos aqui a força eletromotriz e sua resistência interna. Então aqui os bornes da fonte, né? Onde aparece a tensão que vai alimentar o circuito. Seguindo o sentido da corrente, que teremos o dispositivo de proteção, que neste caso é um fusível, os condutores, uma chave, essa chave inclusive já está fechada, né, dando passagem para a corrente, e a resistência elétrica, que é a resistência de carga aqui, tá? E mais condutores. Em cada um desses elementos do circuito, saindo do gerador, nós temos quedas de tensão, tá? Então, as quedas de tensão são expressivas nos dispositivos de proteção, na chave, resistência de contato, e não representei aqui, nos condutores também. E aqui depende da distância. Tá? Lembrando que isso depende muito é diretamente dependente da segunda lei de Ohm, tá? Em que depende do comprimento do condutor e da seção dele, e obviamente do material do qual ele é feito. Então, para enxergarmos um pouco melhor essa questão da queda de tensão do circuito, vamos dar uma olhada no simulador multisim, que eu fiz um circuito elétrico aqui, para que nós pudéssemos visualizar melhor essa questão da queda de tensão, pessoal. Tá? Então aqui temos um circuito parecido com aquele que
mostrei antes. Para ficar mais claro o circuito, eu substituí o fusível, tá, e a chave por prováveis resistências que eles teriam. Tá? Aqui eu estou chutando que o fusível tem uma resistência de 0,1 ohm e a chave tem 0,2, uma resistência de contato de 0,2. E a nossa carga aqui tem uma resistência de 100 ohms. Tá? Então coloquei aqui um voltímetro para medir a tensão no fusível, outro para medir a tensão na chave, o outro para medir a tensão na carga e um amperímetro para a gente dar uma olhada na corrente. Tá? E a nossa fonte de tensão agora é de 220 volts. Aqui o circuito está com alguns valores, mas é sujeira de um experimento anterior que eu fiz. Vamos mandar ele rodar. Tá? Então olhem só, com a resistência de carga de 100 ohms, temos uma corrente aproximada de 2,19 e uma queda de tensão de 0,2 mais ou menos no fusível e uma queda de tensão de 0,4 na chave, tá? 0,44 arredondando. Então percebemos aqui que é uma queda de tensão muito pequena perto da tensão da fonte, praticamente irrisória. Isso é o que acontece na maior parte das situações. São quedas de tensão que nós não percebemos, tá? São muito pequenas. Mas existem cargas maiores que exigem correntes mais elevadas que vão gerar uma queda de tensão maior. Lembrando, a queda de tensão em qualquer elemento de um circuito série, ela depende da corrente e da resistência. Quanto maior a corrente, maior vai ser a queda de tensão. Então agora eu vou fazer de conta que eu estou substituindo essa minha carga aqui, vou parar o circuito, tá? Vou substituir essa carga de 100 ohms por uma que seja próxima de um chuveiro elétrico. Vou chutar aqui 8 ohms, tá? Um chuveiro na posição inverno. E vamos mandar rodar esse circuito. Ó, mantivemos a resistência do fusível, ou do dispositivo de proteção, e a resistência da chave. Tá? Aqui vale salientar que eu não tenho como colocar resistência nesse simulador para os condutores. Tá? Então, só estou simulando essas duas situações aqui. E vamos mandar rodar novamente o circuito. E vamos ver o que acontece. Olhem só. Na carga agora só chegam 212 volts. Já no fusível temos uma queda de tensão de 2,65 volts. E na chave 5,3. Vejam só, são quedas de tensão consideráveis. E isso numa instalação elétrica, às vezes as pessoas não dão muita bola, né? Fazem a ligação elétrica e não se atém a uma boa emenda, não se atém a um bom aperto de parafusos nos conectores de disjuntores, das chaves, de conectores, e isso representa queda de tensão, gente. Cada ponto de contato do circuito que o contato não estiver bem feito, vai ter queda de tensão. Nesses elementos que eu estou citando aqui, ó, no caso fusível, poderia ser um disjuntor, tá? Vai ter queda de tensão de qualquer maneira. Tá? Qual é o papel do técnico ou do instalador eletricista? É fazer com que esses contatos tenham a menor resistência possível, ou seja, bem apertado, bem feito, para que isso não venha a ocorrer grandes quedas de tensão. Ela vai ocorrer, mas ela não pode ser grande. Outro ponto importante, pessoal. Aqui a gente não, como eu tinha citado, não estou representando a queda de tensão nos condutores. E aqui entra um ponto importante nas instalações elétricas. Se o condutor não estiver adequado para a carga, levando em consideração a queda de tensão também, e a corrente, obviamente, nós vamos ter quedas de tensões muito grandes. Isso se apresenta no circuito como mau funcionamento de equipamentos. Tá? Isso é muito grave. Tá? Por exemplo, eu como técnico, não levar em consideração
que lá de repente por chuveiro, fiz o dimensionamento, deu 4 milímetros quadrados só pela corrente. Mas se eu não aplicar o método da queda de tensão, dependendo da distância do chuveiro ao quadro de distribuição, nós podemos ter uma queda de tensão muito grande nos condutores. E isso vai representar perda de energia nos condutores. Vamos lembrar da lei de Joule, pessoal. O condutor tem resistência e passando corrente por ele, nós vamos ter perda por efeito Joule no condutor também. Tá? Então, uma instalação bem dimensionada, além de economizar energia, faz com que nós tenhamos qualidade de funcionamento nos equipamentos, principalmente equipamentos de maior carga. Tá? Então vamos voltar para a nossa apresentação aqui, pessoal. Deixa eu fazer a transição aqui. Ótimo. Então agora nós vamos aplicar alguns exemplos de cálculo de circuitos elétricos, né, em que nós vamos determinar quedas de tensão. O primeiro deles aqui, dado o circuito abaixo, determine a queda de tensão sobre os condutores, o fusível e a chave, além da total, sabendo-se que a resistência do fusível é 0,5 ohms, da chave 1,2 e o comprimento total dos fios é de 50 metros, sendo feitos de cobre com seção de 1,5 milímetros quadrados. A resistência da carga é de 100 ohms. Então aqui, pessoal, um circuito simples, né? E é dado o comprimento total de fios já. Aqui é importante, pessoal, nós vamos ter que aplicar a segunda lei de Ohm, tá? Que vocês devem ter estudado lá na primeira série, tá? Então aqui na segunda lei de Ohm, nós temos que levar em consideração o material, o comprimento do condutor e a seção, tá? Lembrando que o comprimento tem que estar em metros e a seção tem que estar em metro quadrado aqui nessa equação, tá? Então a resistividade do cobre é 1,7 vezes 10 na menos 8. O comprimento do circuito é de 50 metros. E a seção é 1,5 milímetro quadrado, que passando para metro quadrado fica 1,5 vezes 10 na menos 6. Isso vai dar uma resistência do condutor de 0,57 ohms. Aqui é interessante, pessoal, usar, dependendo da situação, mais casas, tá? De 2 a 3 casas depois da vírgula. Porque vamos tratar de resistências muito pequenas. Bom, como as demais resistências já foram fornecidas, nós temos que para determinar a corrente do circuito, primeiro, né? Nós temos que encontrar a resistência equivalente ou resistência total desse circuito série. Então, esse circuito é composto pelo fusível, pelos condutores, pela chave e pela resistência de carga. Então, é RF mais RC mais RS mais R. Todos esses 4 elementos compõem esse circuito e temos que levar em consideração. Então, fazemos a somatória de todas elas e obtemos então uma resistência elétrica total de 101,49 ohms. Tendo em mãos essa resistência, nós vamos determinar a corrente elétrica do circuito, tá? Que é a tensão pela resistência total. Então vamos ter 220 dividido por 101,49, que vai dar uma corrente de 2,17 amperes. Tendo essa corrente, agora nós vamos determinar as quedas de tensão que foram pedidas. A primeira queda de tensão é a do fusível, tá? Então, a queda de tensão do fusível, né, é a corrente vezes a resistência do fusível, que é 2,17 vezes 0,5. Tem uma queda de tensão de 1,08 volts no fusível. A próxima queda de tensão é a dos condutores, a total dos condutores, que é corrente vezes resistência dos condutores. Então, vai dar 2,17 vezes 0,57. E temos então 1,24 volts de queda de tensão nos condutores. A próxima é a da chave, que é 2,17 vezes 1,2,
que vai nos dar uma queda de tensão de 2,6 volts. A queda de tensão total é a soma de todas as quedas de tensão, exceto a da carga, tá? Então temos aqui queda de tensão do fusível, mais queda de tensão dos condutores, mais da chave. Isso vai dar 4,92 volts. Exemplo 2, sabe-se que um chuveiro elétrico possui potência de 5.500 watts e sua tensão nominal é de 220 volts. E ele está a uma distância de 30 metros do quadro de distribuição, onde se encontra seu disjuntor de proteção, cuja resistência de contato é 0,5 ohms. Os condutores de alimentação são de cobre e têm seção de 4 mm². Determine resistência total do circuito, corrente do circuito, a queda de tensão sobre os condutores e no disjuntor, a potência perdida nos condutores e no disjuntor, a tensão sobre o chuveiro e a potência dissipada no chuveiro. Aqui, pessoal, temos que coletar os dados primeiro, ó, porque é bastante coisa, tá? Então temos a potência do chuveiro, potência nominal dele, a potência em funcionamento normal em condições nominais, ou seja, tendo nos bornes dele 220 volts, ele vai gerar 5.500 watts. E a tensão nominal do chuveiro é 220 volts. Por que eu fiz dessa maneira? Tá? Botei esse UN. Porque na prática não vai ser essa tensão que vai chegar nele, mas nós vamos precisar dessa tensão para calcular a resistência dele. Comprimento total de condutores. Diz que o chuveiro fica a 30 metros do quadro de distribuição. Aqui, pessoal, nós temos que lembrar o seguinte: o chuveiro fica a 30 metros do quadro, mas temos dois condutores alimentando o chuveiro. Temos o fase e o neutro, um condutor que vai e outro que volta. Então a soma total em termos de condutores são 2 vezes este valor. Tá? Então, em vez de ser 30 metros, são 60 metros de condutor. Então, 30 metros para o fase, 30 metros para o neutro. A resistência do disjuntor, que é de 0,5. A resistividade do cobre, que é 1,7 vezes 10 na menos 8. E a seção do condutor, que é 4 mm², que é 4 vezes 10 na menos 6 metros quadrados. Letra A. Pede a resistência total do circuito. Então, para começar, nós temos que calcular a resistência dos condutores. Tá? Então, substituímos os dados na segunda lei de Ohm. Obtemos pro condutor 0,255 ohms. A resistência do chuveiro, pessoal, usei essa equação aqui que ela é um atalho, tá? Se vocês querem descobrir a resistência de qualquer equipamento resistivo, onde foi dada apenas a potência e vocês sabem a tensão, vocês podem usar essa equação U ao quadrado dividido por P, tá? Vai dar resistência. Ela é uma combinação da primeira lei de Ohm com a equação da potência, tá? Então temos 220 ao quadrado dividido por 5.500. Temos uma resistência de 8,8 ohms. Então agora nós podemos fazer a soma das resistências. Então 0,5 do disjuntor, 0,255 dos condutores e 8,8 a do chuveiro. Dá uma resistência total de 9,555 ohms. Letra B, a corrente do circuito é a tensão pela resistência total, 220 por 9,555, que vai dar 23,02 amperes. A queda de tensão nos condutores é corrente do circuito vezes a resistência dos condutores, e vai dar, então, 23,02 vezes 0,255. Então, temos uma queda de tensão dos condutores de 5,87 volts. Vejam bem, uma queda de tensão considerável, pessoal. Para um chuveiro, para um circuito de chuveiro, é uma queda grande, né? Queda de tensão
no disjuntor, 23,02 vezes 0,5. Isso vai nos dar uma queda de tensão de 11,51 volts. E nos condutores, a potência dissipada nos condutores, então é tensão sobre o condutor vezes a corrente que está passando por ele. 5,87 vezes 23,02. Perdemos nos condutores 135,13 watts. Então, ó, essa potência estamos deixando de utilizar no chuveiro para perdê-la nos condutores. E no disjuntor, tensão do disjuntor 11,51 vezes 23,03. Perdemos no disjuntor 262,96 watts. Letra E, então, queda de tensão no chuveiro. Agora, tensão no chuveiro. Na realidade, é quanto vai sobrar de tensão no chuveiro, né, pessoal? Então, tensão da fonte, né, menos a queda de tensão total. Então, a tensão do chuveiro é 220 menos a soma das duas quedas de tensão. 220 menos 5,87 mais 11,51, que vai dar uma queda de tensão, dar uma tensão no chuveiro. Vai sobrar no chuveiro apenas 202,62 volts. Vejam, o chuveiro precisava de 220 para funcionar nas condições nominais dele. E a potência dissipada de fato no chuveiro é a tensão que sobrou para o chuveiro vezes a corrente que está passando dele. Então, os 202,62 vezes 23,02. Isso vai dar 4.664,3 watts. Vejam bem, o chuveiro era feito para 5.500 watts, porém ele só está dissipando 4.664 porque temos muita queda de tensão nesse circuito. Aqui são valores hipotéticos, tá, pessoal? Tirando o do condutor, que é de fato, pode acontecer, aí já temos várias coisas, assim, observações importantes para que isso não venha acontecendo no circuito prático, tá? Cargas muito grandes devem ficar o mais próximo possível do quadro de distribuição, tá? Então, cargas grandes preferencialmente ficar mais perto possível dos seus alimentadores. Então, aqui 30 metros para esse chuveiro já é algo muito exagerado. Pode acontecer em algumas instalações elétricas, sim, tá? Outro fato, numa situação como essa, seria indicado se aumentar a seção do condutor de 4 para 6 milímetros. A queda de tensão ia diminuir bastante, tá? E todos os contatos, conectores e conexões que venhamos a ter no circuito devem ser as mais perfeitas possíveis e se evitar o uso de emendas. Então, circuitos de grandes cargas, o preferencial é que não se tenha emenda nele. Se vá o condutor de maneira mais direta possível do quadro para a carga. Isso também explica por que algumas cargas têm o uso de tomadas de uso específico, tá? Que é o caso de chuveiro, torneira elétrica, secadora de roupas. Essas cargas maiores, as normas técnicas prevêem o uso de tomadas de uso específico, que é exclusivo para este elemento, né? Então, por isso que o chuveiro fica sozinho no circuito dele, à parte, e não tem outra carga junto. E essas quedas de tensão também surgem, hoje em dia já não é tão comum, tá, pessoal? Acontecia muito antigamente, em instalações elétricas mais antigas, em que nós tínhamos o uso de lâmpadas incandescentes, né? E com a lâmpada incandescente é muito perceptível a hora que o chuveiro era ligado. A queda de tensão era tão grande que as lâmpadas literalmente enfraqueciam, né? Isso pode ser verificado hoje ainda quando nós os ligamos, por exemplo, a um eletrodoméstico tipo um liquidificador,
uma batedeira, ou até mesmo um ventilador. Na hora que nós ligamos o chuveiro, se percebe que o equipamento, o ronco do motor muda, porque cai a tensão de alimentação dele, por causa que é a tensão gerada pelo chuveiro. Tá? Então são elementos que são situações que nós percebemos bem isso. Hoje talvez se veja menos por causa do uso das lâmpadas eletrônicas e LED, que elas têm uma compensação, o circuito eletrônico delas compensa essa queda de tensão. E outra situação também que tem que ser salientada é em redes de distribuição. Antigamente tínhamos muito redes que ficavam muito distantes, chamadas de final de rede, em que a queda de tensão era muito grande, principalmente pela distância em que o consumidor ficava do alimentador, ou seja, do transformador. Então essas eram situações muito ruins que tínhamos antigamente. Hoje em dia isso é mais raro e está mais restrito às zonas rurais. Tá? Então soluções para evitar a queda de tensão, novamente, evitar-se o máximo possível as conexões. Quando elas ocorrem, tem que ser bem feitas. Cuidar com a seção, o dimensionamento dos condutores. Então são detalhes que são cruciais para o bom funcionamento de uma instalação elétrica. E o último conceito aqui que falta para nós fecharmos esse assunto é a queda de tensão percentual. É a relação entre a queda de tensão total e a tensão fornecida pela fonte em percentual, e ela é muito utilizada para métodos de dimensionamento de condutores. Então ela é usada como uma espécie de fator de correção para a queda de tensão de condutores. Tá? No dimensionamento dos condutores, desculpe. Em aplicações práticas, essa queda percentual ela só leva em consideração a queda de tensão nos condutores, não leva em consideração queda de tensão em chaves, disjuntores, fusíveis, só nos condutores. Tá? Então, ΔU percentual, então é ΔU dividido por U vezes 100. Tá? Então, pessoal, da aula de hoje era isso. Tá? Então, vai ficar alguns exercícios para vocês fazerem aí. Tá? Então, qualquer dúvida é só entrar em contato, tá bom? Um abraço a todos e até mais.